Então é muito comum que num desafio desse, quando a criança uma tira o brinquedo da outra, uma empurra a outra, morde, machuca, que os pais façam assim: vai lá e já pede desculpa, olha só o que você fez, que coisa errada, peça desculpa para o seu amigo. E aí a gente acha que fazendo isso, a gente vai estar ensinando empatia para as crianças. Muitas vezes a criança não tem nem noção do que ela fez, do que ela causou na outra. Então, o que os dinamarqueses fazem? Quando acontece um estresse desse, um desafio, a criança empurrou uma outra, tem alguém chorando, eles chamam essa criança que ocasionou e falam assim: fulano, olha só o seu amigo, como você acha que ele tá? Ele tá chorando, você viu? Aí a criança para, ela observa e ela repara que o que ela fez ocasionou alguma coisa para o amigo dela. E a criança ela tem a intenção de ser boa naturalmente. Nós queremos ajudar os outros, a gente sempre quer o melhor do outro. Então, a professora convida essa criança para ir lá e entender por que essa criança está chorando. E aí ela tem a oportunidade de ver que aquilo que ela fez gerou uma consequência que não foi tão positiva, que não foi legal. Então a gente convida ela para falar assim: vamos lá ver se o seu amigo está bem? Como você acha que ele está se sentindo? A criança vai dizer: ah, ele está triste. Por que ele está triste? O que aconteceu? Ah, ele queria esse brinquedo, mas eu não queria dar, porque eu que estava brincando. E aí, o que você fez? Ah, eu empurrei ele caiu, bateu e machucou. É mesmo que aconteceu isso? Nossa, mas e agora? O que você poderia fazer para consertar isso que você fez? Porque seu amigo está triste, eu acho que ele machucou. Será que a gente poderia ajudar ele? Vamos lá ver se está tudo bem? E nisso, a própria criança já chega lá, eu pude ver isso muitas vezes, com um ar já de: poxa vida, eu quero cooperar, não foi legal o que eu fiz, vou tentar refazer aqui, da próxima vez vou fazer melhor. Então, quando a gente age dessa forma, com empatia com as crianças, ao invés daquele modelo tradicional, peça desculpas pelo que você fez, isso não está certo, que feio você fazer isso, a gente não dá a oportunidade para os nossos filhos e para os alunos aprenderem uma melhor maneira de se comportar. Então, os dinamarqueses sempre fazem isso. De vez em quando, eu estava lá no parquinho onde eles brincavam, e assim, do nada, como ensinar a empatia, né? Como uma prática de ensinar empatia, a professora fazia assim com as crianças de 3, 4 anos. Ela estava caminhando pelo parque e ela percebia que tinha uma criança que estava sentada sozinha, não estava brincando com as outras. Ela chegava para uma outra criança que estava se divertindo, brincando e falava assim: vem aqui, por exemplo, Maria, vem aqui. Você percebeu que o João está sentado lá hoje? Ah, não percebi. Ele está sentado lá sem brincar. O que será que aconteceu? Aí a criança na hora começa a observar, olhar e ela fala: eu não sei. Será que ele está triste? Eu também não sei. O que você acha de ir lá e perguntar para ele? Talvez você poderia convidar ele para brincar com você. Eu já vi isso acontecendo lá e era muito interessante assim. Às vezes a criança não tem a menor noção do que aconteceu e ela ia lá perguntar e questionar e acabava falando: vem brincar comigo, tá? O que aconteceu? Às vezes a criança estava lá sentada e ela falava assim: ah, eu perdi um brinquedo que eu trouxe, não achei, tô triste. Ah, eu te ajudo. Olha só. Quantas lições, quanto ensinamento. Mas às vezes a criança falava assim: não, eu sei porque ele está triste. Ah, é? Por quê? Porque o ciclano não quis brincar com ele hoje. Ou porque o outro empurrou ele no escorregador. É mesmo? E como você sabe? Ah, porque eu vi. Ah, porque eu estava lá. Nossa! E será que tem alguma coisa que você possa fazer para que ele se sinta melhor? Aí a criança fala assim, a terceira, né, que não fez parte ali do conflito, uma terceira pessoa fala assim: ah, acho que eu posso chamar ele para brincar comigo. Às vezes a criança falava assim: não, eu vou chamar o outro lá que empurrou ele lá no escorregador e vou avisar ele que ele está triste. Olha como eles já sabem que eles mesmos podem resolver os conflitos e os problemas, né? Então ele vai ajudar a chamar o outro para eles tentarem resolver aquela situação, de deixar o amigo se sentirem melhor. Então isso é empatia. Lá na Dinamarca também tem um programa muito bacana que eles colocam na escola que é contra bullying.
Alguns dos países nórdicos, como a Finlândia, a Dinamarca, eles conseguiram erradicar de vez o bullying na escola. Eles fazem lá uma avaliação, tem um índice e eles chegaram a bullying zero na escola. Como que eles conseguem fazer isso? Validando sentimentos, se colocando no lugar dos outros, tendo empatia, agindo com humanidade, entendendo que somos todos iguais, que estamos todos vulneráveis, que temos medo, que ninguém é perfeito, ninguém é melhor que o outro, está todo mundo no mesmo barco. Então, quando a gente quer ensinar os nossos filhos a se comportarem assim, não é incrível quando eu conto uma história dessa, a gente pensar que isso existe? A gente tem que lembrar do nosso papel como responsável em ensinar isso. Porque muitas vezes eu posso querer ensinar empatia para o meu filho. Eu fico focado lá em mostrar empatia, validar os sentimentos dele e tudo mais. Só que a maneira como eu falo do filho do vizinho, por exemplo, como eu falo do filho do meu irmão, com o filho do meu amigo, você viu aquela criança lá? Pelo amor de Deus, não se comporta, ela é terrível. Que criança mal educada, você viu como ela respondeu para o professor? Você viu o que seu amigo fez? Colando na prova, que feio, que desonesto isso. Como é que eu ensino empatia para o meu filho se na frente dele, na presença dele, eu critico e julgo tudo quanto é comportamento dos alunos, dos colegas dele e das outras crianças? Pode ser que eu não esteja falando para o meu filho, mas só que ele está ouvindo e ele está interpretando. E se ele sabe que eu penso assim em relação às outras crianças que se comportam dessa forma, ele vai saber que eu também penso assim em relação a ele. E o dia que ele cometer uma falha, que ele errar, que ele falhar, como é que vai soar isso para ele? Como é que ele vai me contar a verdade? Como é que ele vai se sentir seguro em poder compartilhar até quando ele não faz boas escolhas? Aí a gente começa a ver a criança que ela esconde as coisas dos pais, às vezes elas inventam uma mentira. Crianças maiores, por quê? Porque a necessidade do ser humano é ser importante, é ser aceita, é ser reconhecida, é ser amada pelos pais, principalmente pelos pais, pela mãe e pelo pai. Quando eu sei o que a minha mãe pensa a respeito de criança que cola na escola, se eu for pego, o que eu vou fazer? Eu vou falar para minha mãe? Eu vou contar? E aí, como é que a gente cria esse vínculo de confiança dos nossos filhos, de sabendo que eles podem errar, né? Que a gente confia que eles vão fazer a melhor escolha, mas que às vezes eles podem pisar na bola, podem errar e falhar. E como é que cria esse laço, essa segurança para eles virem nos contar, para a gente poder auxiliar e apoiar na tomada de decisões, mostrando sempre o caminho de fazer boas escolhas e orientando, guiando para o caminho certo. Né, que a gente julga dentro dos nossos valores que fosse o melhor para os nossos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado da maneira como a gente fala sobre os outros. Não adianta eu querer ensinar empatia, sobre amor e respeito para o meu filho, se eu vivo criticando meu próprio pai, minha própria mãe, os pais do meu marido, a minha vizinha, se eu aponto o dedo, se eu julgo o tempo todo. Então, olha só, um outro modelo, um outro exemplo que os dinamarqueses costumam praticar bastante com os filhos, e é proposital, é automático, mas também é uma forma de ensinar a empatia. Se vão numa festa, tem uma criança lá que está chorando, está fazendo birra, está tendo aquele comportamento difícil, eles falam assim perto da criança: poxa vida, você viu lá a Ana, como ela estava? Acredito que ela não tenha dormido muito bem hoje, pode ser que ela esteja com sono, ou será que ela está com fome? Por que você acha que ela estava se comportando daquela forma, filho? Você acha que ela estava triste com alguma coisa? Eu desperto no meu filho o interesse em entender o comportamento da outra criança. Ao invés de eu julgar e dizer, nossa, aquela criança, pelo amor de Deus, estava péssima. Ai, que bom que você se comportou direitinho. Nossa, você sim, estava certinho, a outra criança não. Eu já crio comparações. Ao invés disso, eu ensino a criança a observar por que será que aquela criança estava tendo aquele comportamento. E a gente pode chegar a uma conclusão juntos. Ah, eu acho que ela estava daquele jeito porque ela devia estar com sono, cansada, queria ir embora para casa dela, né? Ah, é. Então, quando a gente fica com sono e com cansado, e muito cansado, a gente não pensa muito bem, a gente não faz boas escolhas, né? Quando a gente se sente com sono e cansado, às vezes com fome, é melhor que a gente vá descansar, porque daí a gente se recupera e depois pode brincar mais, depois pode fazer mais amizades, não é mesmo?
E a criança fala, é mesmo. Então eu já vou educando meu filho, né, treinando ele, para ele entender como ele funciona e como ele pode reagir quando ele estiver se sentindo dessa forma. Quando estiver numa festa, começar a ter choro, né, muita mãe, eu posso lembrar meu filho, será que você não está agindo assim porque você está cansado, com sono? Não seria melhor você ali num cantinho dormir, descansar um pouco e depois você brinca? Percebe como faz toda a diferença?